precisa se preparar não só no dia de sua ministração, não só quando alguém chamar você para pregar, quando você tiver alguma responsabilidade na igreja, mas viva uma vida de preparação, viva uma vida de devoção ao Senhor. Amém? Deus nos amou quando não havia nada de bom em nós. A palavra diz que ninguém era bom, ninguém que buscasse a Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, irmãos? Quando o Senhor nos criou, Ele viu que nós éramos bons aos olhos dEle. Deus nos confiou esta palavra. E quando eu vejo que Ele nos confiou, você só confia uma coisa a uma pessoa quando você sabe que ela é capaz de fazer aquilo que foi confiado a ela. E Ele nos confiou isso, queridos. Nos confiou esse dever de levar o Evangelho às pessoas, fazer Cristo conhecedor entre as nações. E existe um tempo de preparação. Você vai adquirindo entendimento, você vai estudando a palavra de Deus. Deus vai falando ao teu coração qual é o seu chamado. Através de oração que você vem buscando a Deus, Deus te revela. E vai chegar um tempo que você vai se preparar e vai haver um momento de Deus te separar para aquilo que Ele te chamou. Amém? Se você pensar que você é pobre, a vida, você pode ter o dinheiro que você for, você vai ser pobre. Mas isso depende da sua mente. Se você não renovar a sua mente em relação ao que você é, em Deus, você não vai crescer. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. É muito comum numa roda de amigos, quando alguém fala de Cristo, chocalha, faz gozações, deixa a pessoa envergonhada. Então não envergonhe, meu irmão. Que a palavra do Senhor seja digna e respeitosa, e coloque Jesus no meio mesmo. Que a palavra do Senhor seja refletida numa conversa. Nós sabemos que na velha aliança o Espírito Santo de Deus agia sobre os profetas, sobre os homens de Deus, com uma unção sobre a vida das pessoas. E hoje nós temos o Espírito de Deus dentro. Aleluias. Gente, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Você sabe quando você está fazendo alguma coisa que não é o tempo de Deus. Você sabe que você sente paz naquilo. A gente deve esperar no Senhor. Não sei vocês, irmãos, mas eu também não vou duvidar. O que Deus colocou na minha vida, eu creio que vai se cumprir. O que eu tenho a fé, a minha fé, que Ele me falou que eu vou fazer para o reino dEle, eu vou buscar até o fim. Como essa mulher buscou. Quando Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, vem ser meu discípulo, Jesus estava falando para Pedro: olha, você pode caminhar nos mesmos passos que eu caminho. Jesus estava dizendo para Pedro: você pode reproduzir as mesmas coisas que eu faço. Medo vem, mas logo a gente se lembra da palavra. Deus, Ele não nos deu espírito de medo, e sim de ousadia, de poder. E o poder do Espírito Santo que está em nós nos capacita. A nossa capacidade vem dEle. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. E assim como Jesus, eu e você somos filhos de Deus. Nós precisamos ser a expressão exata de quem Deus é. Nós precisamos ser semelhantes a Deus. Prosperidade é ter ausência de necessidade, é ter as suas necessidades supridas, e mais do que isso, é estar feliz com essa posição. Quando o Senhor, Ele supre as suas necessidades, você tem que dar glórias mesmo ao Senhor. Eu não sei se você percebeu, mas em cada dia parece que todos que vêm aqui se apegam a um mesmo tema, pregando palavras diferentes, textos diferentes, às vezes até mesmos textos como o de Giovanni, por exemplo, mas sempre se renova essa palavra. Mas só que existia um entre os discípulos que um certo dia Jesus falou: o que eles dizem que eu sou? Eles falaram: um profeta, é isso, é aquilo. Mas teve um que levantou a mão e falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque vem a tempestade, vem os ventos, a tempestade são esses dias maus que podem vir na vida de qualquer um. Mas se a gente tiver construído na rocha, na palavra, a gente não vai se abalar. Amém? Permanecer nessa palavra,
também o nosso Deus tem objetivo na sua comunicação. Amém? E nós vamos entender qual é o objetivo dele para nos comunicar. Você ficou aqui 2 anos, então segura aí, meu irmão, para você entender o que ele quis falar com você. Pessoas têm usado dessa liberdade, desse versículo, que o Espírito traz liberdade, eu posso fazer tudo, eu posso todas as coisas, e tem dado ocasião à carne. O próprio Paulo, ou Pedro, disse isso, né? Não usai da liberdade para dar ocasião à carne. Porque nós, como corpo de Cristo, devemos ter esse sentimento de amar uns aos outros, esse sentimento de desejar estar unido, né? E aqui nós temos essa oportunidade, vários ministérios, mas um só coração. A palavra do Senhor verdadeiramente ela nos ilumina, nos fortalece e abre nosso entendimento, e muita coisa mudou na minha vida, irmão. E tem muitos que já conhecem a palavra, que estão ali, mas também tem muitos que não conhecem. E quando eu vejo o olhar deles para mim, muitas vezes chorando e me pedindo, segurando na minha mão, só para pedir para que eu faça uma oração, isso para mim é um privilégio hoje. Às vezes nós passamos um tempo e nós não olhamos o valor que o ser humano tem. Aliás, nós não olhamos para o nosso valor mesmo. Nós às vezes damos valor para pessoas que às vezes nós nem conhecemos e elas não conhecem a gente vê a gente valorizando ela. A gente esquece de valorizar nós mesmos. Mas nós entendemos o princípio da autoridade. E Jesus, como centurião, nós sabemos que ele veio debaixo da autoridade, porque ele se submeteu a toda a vontade do Pai. E como centurião, ele nos deu uma ordem para irmos. E se nós entendermos como aquele centurião entende, nós vamos entender que se ele mandou, nós vamos. Porque nós temos a palavra, nós somos guiados pelo Espírito, e tudo que a gente fizer a partir dela, a gente vai ser operoso, né? E vai ser bem-aventurado. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, ele venha guiar vocês no momento certo. Amém? Eu posso dizer que até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor esteve comigo a todo tempo. Eu sou muito grata a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez em minha vida durante esses 2 anos de rema, amém? Do seu interior fluirão rios de águas vivas, a palavra de Deus sendo ministrada. Amém, irmãos? Então a gente tem que ser firme, perseverante nas palavras e praticar tudo aquilo que realmente foi aprendido aqui. Porque a palavra é viva e eficaz. E Jesus, trazendo para os nossos dias de hoje, Jesus não está querendo que eu nem que os irmãos tenham medo de nada. Ele está querendo que nós, imagem e semelhança de Deus, andamos de acordo com a palavra. Deus é tudo para mim. E o rema, a partir do momento que eu conheci o rema, tenho certeza que daqui para frente, meus olhos espirituais foram mais abertos. E eu tenho certeza que daqui eu vou surtir muito mais efeito lá na rua, porque eu gosto de ficar no meio da praça, do povo, no hospital, na rua. Eu não me envergonho nunca de Jesus. O homem interior nasce de novo, mas o exterior permanece do mesmo jeito. A carne não sabe ser benigna ou compassiva, nem gosta de perdoar o próximo. Mas, graças a Deus, cada cristão terá um corpo glorificado quando chegar no céu. Glória a Deus. E a importância de nós conhecermos o caráter do nosso Deus, né? E uma das questões dessa importância, porque é segurança para nós como igreja, nós conhecermos o nosso Deus, conhecermos que Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que cuida de nós com amor incomparável. Eu gostaria de falar sobre a oração. Eu acho que ninguém duvidaria disso, porque se há algo que eu amo, tirando Deus, após Deus e após o louvor, é a oração. A palavra diz assim, que percorria Jesus a toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essa era a missão de Jesus. Ele teve essa missão de vir ensinar, pregar e curar. Aquela linguagem, vamos falar, que muita gente talvez conhece, é o famoso evangeliquez, aquelas cismas que nós tínhamos, aqueles medos, que hoje quando a gente vê, a gente estuda, a gente vê que é um evangelho puro, simples e gostoso de falar.
Outras pessoas que tiveram uma segunda chance na Bíblia. Jonas, Deus falou com ele, depois falou de novo, e ele teve outra chance. Davi teve uma segunda chance. Paulo teve uma segunda chance. E Pedro teve várias chances. Amados, nós tivemos uma segunda chance. Às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus está me testando. Não, estou passando pela prova, estou passando pelo deserto. Gente, Deus não testa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu vi uma frase em um cartaz e essa frase me impactou. Que dizia: você compreende o que lê? Se não fomos nós que vamos fazer os sinais, as maravilhas, prodígios, milagres, que os prodígios, milagres, maravilhas, curas não é pra gente, é pro mundo. Pra quê? Pro mundo voltar os olhos pra igreja e ver que o Jesus é o único, o suficiente, exclusivo, o Salvador, amém? Eu vou parafrasear para vocês aquilo que o Senhor me respondeu naquele dia. Ele me disse assim: filha, o meu mandamento é que você ame as pessoas não como a consciência que você tem dentro de você de amor, mas que você ame as pessoas como eu te amei. Nós podemos ter fé, nós podemos alcançar muitas coisas pela fé, mas às vezes nós não vamos conseguir alcançar tudo o que queremos. Que essa pessoa, que é o nosso Cristo Jesus, que foi açoitado brutalmente, Ele é o nosso general de guerra. Amém? Eu coloco a fé como, né, no caso aqui, uma ferramenta. Se você tiver com uma ferramenta na mão, o que você vai fazer com a ferramenta se você não tiver como usar ela e onde usar ela? Irmãos, vivemos num tempo em que pessoas têm se fortalecido aqui, ó, na força do seu braço. Mas nós temos que fortalecer na palavra. É na palavra. Nós somos templo do Espírito, nós somos casa, né, do Santo Espírito. Então essas coisas não podem acontecer em nossas vidas, porque nós temos a autoridade do Senhor, né? Então basta você soprar e o inimigo vai cair diante de vocês. E sou muito grato à vida dele. E foi um prazer imenso estudar com vocês aí, viu, amados? Espero para a gente encontrar nessas esquinas da vida falando do amor de Deus aí, porque estamos cheios. Aleluia! E eu gosto muito da expressão que fala que nós no corpo de Cristo é como se fosse um diamante. Cada um aqui nessa sala é a faceta desse diamante. E para que as pessoas possam ver Cristo, a gente precisa brilhar, como o irmão aqui falou. Nós precisamos brilhar para que verdadeiramente o mundo possa ver a igreja de Cristo manifestando aqui na terra. Com o escudo é poderoso para apagar todas as armas, todas as setas inflamadas do maligno. E o diabo não quer isso, ele quer plantar incredulidade, porque está escrito e ele sabe que tudo é possível para o que crê. Aqui nessa terra nós não precisamos mais viver enfermos. Aqui nessa terra nós não precisamos mais, viver na miséria. E nós não precisamos mais ter medo da morte, da segunda morte, porque nós temos a certeza da salvação. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele tinha, Jesus o homem, ele viveu uma vida controlada pelo Espírito. Ele tinha um Espírito sem medida. E ele viveu como um homem, mesmo debaixo também de tentações, tendo uma carne semelhante à nossa, ele nunca cedeu. Por isso, nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Passamos 2 anos escutando a palavra, sendo abençoados. Muito bênção na nossa vida. Mas nós não podemos esquecer, deixar de pensar. Nós devemos permanecer firmes na palavra de Deus até o fim. Fortifica-se na graça. Lembra do que foi feito por você. Lembra da graça que está sobre você. Lembra do sacrifício que foi feito pela sua vida.
Apóstolo Paulo dizia assim, porque ele também, na sua caminhada, se sacrificou para que Timóteo chegasse até ele o conhecimento, assim como cada mestre que você tem sobre a sua vida hoje. Receber dele e levar para ele. Esta vida de oração, você vai vencer qualquer obstáculo que vier surgir no seu caminho. Você vai vencer. Irmãos, Jesus, ele olha para esse filho, é como se fosse uma pérola, como se fosse um tesouro. E hoje, da mesma forma que Jesus foi chamado ali para a salvação, hoje nós também temos esse chamado conosco para salvar os perdidos, para salvar os que estão lá fora. Jesus nos chamou para isso, Ele começou o trabalho para hoje a gente terminar. E nós temos o que, meus irmãos? Nós temos que se apegar ao Senhor com amor, porque quando a gente se apega a Ele, a nossa vontade é a vontade dEle. Agora é saciar muitas vidas que estão sedentas. Porque eu fui transformado pela palavra. E tenho certeza você foi transformado por esta palavra. Numa mudança radical. E nos deixamos de ser naturais para tornarmos sobrenaturais. Nem você mesmo acredita. Mas eu quero te falar uma coisa, não é por você. Você vai fazer isso pelo seu próximo. Sabe por quê? Deus nos pede para amar o próximo como a si mesmo. Então vai fazer, vai tentar mudar alguma realidade. Qual é o seu legado? Qual é o legado que vocês deixam aqui na terra? Qual é o legado, pastor, que eu deixo? Qual é o legado que o senhor deixa? Qual é o legado que o Rema deixa aqui? Qual é o legado que o Kenneth Reagan deixou aqui na terra? Se hoje estamos aqui em função, claro, de Deus, mas em função de um legado também. Eu estou emocionado com isso porque eu sou muito corajoso. Mas a minha coragem fora do amor era totalmente uma coisa bastante perigosa para mim. Quando a nossa coragem está refletida no amor, como aconteceu e tem acontecido hoje, nós seremos totalmente vitoriosos contra as coisas difíceis. Lembra quem falou de Jesus para você a primeira vez? Eu me lembrei da pessoa e eu glorifico a Deus, porque foi por causa desse homem que eu aceitei a Jesus, porque ele me falou de alguém que poderia mudar toda a minha vida. Se você ama, tem como você andar triste? A tristeza pode até vir, mas ela vai pular de alegria. Amém? Se você ama, tem como você ser manso? Lógico. Se você ama, tem como você ter domínio próprio? Sim. Irmãos, aqui não é um anjo que está falando. Nós temos as nossas limitações, mas nós temos que ter esse fruto. E o verbo era a vida, e a vida era a luz dos homens, ou a liberdade dos homens. Mas a liberdade estava no céu, a luz estava no céu, a palavra estava no céu. O Senhor Deus é coerente, amados. Deus é coerente. Se Ele fala conosco que nós devemos andar em espírito, confiar no maior que está dentro de nós, então Ele faz. Amém? Então aqueles que confiam no Senhor são surpreendidos. E aqueles que permanecem em fé também são surpreendidos. Amém? O amor é um lugar de aperfeiçoamento. Se tirarmos desse texto todo o medo e deixarmos ali, o amor, que é o próprio Deus, ele é capaz de nos aperfeiçoar, de nos melhorar. E aí sim seremos perfeitos. Como Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu ficava pensando, meu Deus, que ordem é essa que Deus deu para ele, né? Mas é o seguinte, Abraão, anda comigo e você vai aprender o que é ser perfeito. Eu sei que muitos de nós aqui, amados, às vezes temos medo de alguma coisa, mas não tenha. Como o irmão falou aqui, né, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Ele rompe essa barreira. Como é que o povo vai ter fé, querido, se não vai no templo se congregar, meus amados? Isso é muito sério. Então precisamos passar esse conhecimento que nós adquirimos. João 1 diz que o verbo estava com Deus, lá do princípio o verbo ele era Deus. E nós sabemos que o verbo ele se fez carne e habitou entre nós. E Jesus veio
como a perfeita manifestação do que era o homem original. Às vezes o tempo, baseado no jejum, na oração, vai trazer uma resposta melhor do que a nossa imediata. Então, que nós venhamos cada dia mais ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, deixar as pessoas imundas, as impuras, que às vezes estão no meio de nós. Se elas não mudarem, gente, quando estão perto da gente, eles não vão mudar, porque não são pessoas que deixam o Espírito Santo ser guiados. E cresci e aprendi na palavra viva e eficaz. Eu aprendi e pus abaixo os meus preconceitos e formei um conceito cristão. Eu aprendi que a palavra é poderosa. Eu aprendi que tudo que eu cresci na carne, na alma e no espírito tinham que ser revogados pela palavra, e assim o foram. No reino de Deus não tem doença. No reino de Deus não tem pobreza. Então, meu querido, toma posse da realidade da sua vida, que é tudo isso que o reino de Deus ele nos proporciona. Nós somos reis. Por isso que a palavra diz Rei dos Reis. Ou seja, a gente está aqui com um propósito. Aqui tem mestres, profetas, pastores, evangelistas. E eu quero te falar, cara, se você não tiver um propósito, de nada valeu a pena. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade, não é a nossa. Alguém se importou comigo, se importou com você, parou para planejar, para projetar um plano em nossas vidas. Então, quando a gente pensa que o Senhor fez isso conosco, é um momento de muito regozijo, que às vezes a gente não valoriza isso, às vezes a gente passa despercebido. Mas alguém se importou comigo, se importou conosco. Todo mundo impressionado. E Jesus levanta a sua voz e diz: hoje se cumpriu essas escrituras nos ouvidos de vocês. Jesus Cristo, ele se encontrou nessa palavra, meus queridos. E Jesus saber quem que ele era fez toda a diferença em seu ministério, amém? Para passar do melhor amor também é necessário uma habilitação. E essa habilitação é a íntima comunhão com o nosso Deus. É assim que nós chegamos lá. Eu quero dizer com isso que, se você estiver consciente que você está nesse lugar de segurança, que você adquiriu durante um tempo que nós passamos por aqui, nenhuma tempestade pode te parar, porque você voa de encontro com ela. Deus nos escolheu, começou a falar a cada dia, a cada ministração, a cada aula, coisas, irmãos, que até então a gente não sabia, até então a gente nem imaginava. E eu vejo aí, sabe o que, irmãos? Um privilégio. Passamos aqui 2 anos praticando, conhecendo a palavra, usufruindo de unções de professores diferentes, nos capacitando, ou seja, treinando, para que nós podemos ser também imitadores. Tanto as obras que ele fez, como obras maiores, assim como ele proclamou. Amém? E aí nós vemos o seguinte, que Jesus, ele fez isso e os judeus ficaram como que espantados com a atitude de Jesus. E o Senhor disse para Josué: não temas, Josué, não te espante, seja forte, seja corajoso, não desanima, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. E assim como eu fui com Josué, eu serei contigo, não te deixarei, nunca te abandonarei. Nosso Pai presente. O mundo e suas paixões passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que está no mundo vai passar, queridos, mas nós, se guardar essa palavra no nosso espírito, no nosso coração, nós vamos ter a vida eterna, amém? O rema, a palavra, né? A palavra de Deus, não o rema, mas a palavra de Deus revelada. Nossa, como me ajudou. Amém? Hoje eu sou livre. Amém? Hoje eu posso dizer que eu conheço a Deus. Ainda que ao seu olhar pareça estar tudo ao contrário, ainda que o seu olhar parece tudo desabar, permaneça na palavra do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Ele é fiel. Nós somos corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos como se fossem os órgãos desse corpo. Quando nós usamos de maledicência, temos o hábito da maledicência, nós não crescemos espiritualmente, como está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, de 1 a 2.
Esse conhecimento também não serve para você ficar acreditando que agora você é um grande teólogo, uma pessoa que entende da palavra de Gênesis ao Apocalipse, mas para que você possa transmitir, mas que você possa agir em amor com o conhecimento que vocês adquiriram. As pessoas do mundo, elas só vão entender quem é Cristo na sua vida por causa do amor. A igreja é um lugar maravilhoso de viver. A igreja é um lugar maravilhoso de estar. Por que as pessoas não querem entrar? Elas têm medo de serem julgadas. Elas têm medo que alguém olhe para elas e fale assim, mas que roupa que essa menina está vestindo? Ah, mas esse cara aqui eu vi ele no boteco ontem. Meu irmão, você viu ele no boteco ontem, mas talvez Deus vai ver ele aqui um dia. Acho que da mesma forma como Paulo, ele estava incentivando e manifestou o desejo dele, e na oração, quando a gente leu em Efésios 3, a partir do 14, que os irmãos crescessem na compreensão desse amor. Acho que nessa carta de João nós temos uma afirmação ainda mais séria, né? Uma afirmação ainda mais categórica, né? Vamos amar uns aos outros. A Bíblia fala que todos nós somos um. Então não é o fato de você fazer o rema que te torna mais importante do que aquele seu irmão que está dentro do seu ministério que ainda não fez. Olha, nós temos que ser luz, sim, dentro das nossas igrejas, mostrando que o rema faz a diferença. Pedro e João olharam fixamente para ele e disseram, olha, eu não tenho prata e não tenho ouro. Aquilo que tu recebe todos os dias. Aquilo que tu estás normalmente acostumado a receber. Mas algo que ninguém mais tem. Algo que ainda não foi oferecido para você, eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mas qual foi a palavra que fez a diferença? É a palavra que não se corrompeu, a palavra que é alicerçada, que expressa o caráter de Deus na totalidade de quem Cristo é, de quem Deus é. Hoje nós podemos compreender pela essa palavra íntegra, reta, justa, incorruptível. Toda vez que medito nela, eu posso compreender com mais clareza acerca disso, porque o Espírito Santo habitando dentro da gente confirma aquilo que a gente lê. E o Espírito Santo sobre nós, através do seu poder, e a nossa oração em língua nos faz nos tornar mais capazes de enfrentar o mundo lá fora, nos capacita, nos fortalece cada vez mais. Pensava eu bastante que não dava para reinar em vida. Tinha que morrer para realmente ser um corpo transformado e ter paz. Mas eu acredito que a palavra do Senhor, quando nós praticamos ela verdadeiramente, tem como viver o melhor dessa terra. Quando você abençoar um pastor, não conte para as pessoas. E aí eu ainda vou mais. Quando você fizer isso dentro da igreja, não se vanglorie. Porque aqui é fácil. Difícil é fazer lá fora. Quem tem sido o seu referencial de vida? Quem tem sido o seu referencial de vida? Nós vivemos hoje, irmãos, numa inversão de valores. O certo tem sido errado e o errado tem sido certo. E eu gostaria de estar falando isso com vocês, porque pelo fato de honre eles. Primeiro honre seu pai, sua mãe, seus irmãos, procure buscar eles, falar da palavra de Deus. Estamos aqui 2 anos, irmão. 2 anos. Isso aqui, ó, vale muito. E continuando aqui, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ele frisa aqui é todas as coisas. Eu vejo, queridos, aqui alguns aspectos do Espírito Santo de Deus na vida de Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo, quando ele veio, ele habitou, tabernaculou num corpo humano, num corpo de carne. Ele deixou os atributos divinos, amém? Smith Wigglesworth, um encanador, um homem analfabeto de 46 anos, durante seu ministério, pelo menos comprovadamente 22 pessoas ressuscitaram. Ele tinha tanta convicção da presença de Deus, dessa zoe dentro dele, que ele dizia o seguinte: eu sou 1000 vezes maior e mais poderoso no meu interior do que eu sou por fora. A nossa responsabilidade como sal é proteger a vida, porque o sal protegia a carne. A nossa responsabilidade como sal é proteger a vida. É muito bom isso, andar sendo guiados, porque somos filhos de Deus. E todos os que andam guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Amém? O significado da palavra fidelidade é fidedigno, digno de confiança, lealdade,
constante, firme e honesto. Nós sabemos que Deus ele é fiel, fiel à sua palavra. Tudo o que ele disse vai se cumprir, independente de qualquer coisa. Nós precisamos aprender com Jesus. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele se desfez da sua glória, se despiu de tudo aquilo que ele era como Deus e veio como servo. Eu, particularmente, não vi nenhuma ministração falando a respeito de crianças. Gente, nós estamos capacitados a ir. Nós estamos capacitados a falar de Jesus. Vamos. E ninguém falou de criança. Eu não vi. E aí o Senhor falou ao meu coração: nós necessitamos das crianças do hoje e não das crianças do futuro. Jesus não queria saber de nada daquilo dali. Ele falou assim: oh, e aí, Pedro, Simão, você que anda comigo há muito tempo, quem que você está achando que eu sou? Quem você diz que eu sou? E ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Conforme diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, no verso 19, que a criação aguarda com uma ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas aqui diz a respeito das pessoas que estão lá fora, que não conhecem o Senhor Jesus. Mas quando ele diz ao nosso respeito, continuando aí no versículo 10, no capítulo 2, diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? A palavra e a oração, muitas vezes a gente fala: eu só oro todos os dias. E muitas vezes as pessoas da igreja não lê a palavra, não lê a Bíblia. As pessoas do mundo, elas não estão lendo a Bíblia. Eu fui dar uma analisada, buscando esse contexto, ensinar. Eu percebi que havia mais de umas 20 versículos que falavam que Jesus ensinava. O que eu quero dizer com isso? Ensinem aos jovens. É Deus, irmãos, que é na simplicidade de você, cada um que subiu aqui, trouxe uma palavra de Deus aqui neste lugar. Eu recebi muitas vezes essas palavras dentro de mim. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque Deus tem que aparecer na sua vida. Continue na prática da palavra, continue buscando, se enchendo, porque do mesmo jeito que nós nos enchemos durante 2 anos, a gente pode se esvaziar. Continue inundado com a presença do Senhor, com a palavra. Se nós continuarmos, andarmos em espírito todos os dias, vivendo a palavra, praticando a palavra, nós podemos, amado, ficar sem pecar. Faz um teste, amado, que você vai ver se você consegue ficar um dia, você vai conseguir ficar 3, 2, 3, 4, 5, 1 ano, e aí vai, amado, e vai. Amém?